Você tem um terreno, você tem várias casas e quer permutar por área com o construtor, com o incorporador. Como fazê-lo? Eu trago aqui o advogado especialista no direito imobiliário, Rodrigo Toscano de Brito. Rodrigo, mais uma vez aqui no Master Imóvel, muito obrigado pela sua presença. E já pergunto, como juridicamente proceder uma permuta de bem imóvel por área? Muito bem. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o prazer sempre é meu de estar aqui no programa Master Imóveis, que eu tenho assistido sempre, né, nas suas edições. Me sinto muito honrado, né, pelo fato de poder contribuir com quem está sempre lhe dando a audiência, né, que é grande, já sei que é grande. E quanto à pergunta que diz respeito à permuta, né, que a gente chama de permuta por área ou permuta no local, aliás é assim mesmo mais conhecida, permuta no local, a pessoa tem um terreno ou tem casas, como você realmente fez referência ainda agora há pouco, né, e quer trocar esse terreno ou as casas que já tem ali no determinado local, mais de uma pessoa, inclusive, porque pode ser, às vezes, os vizinhos se combinam para isso também, né? Tem um vizinho, tem outro, se juntam ali para trocar por área. Isso pode ser feito através de um contrato específico, que é de fato esse contrato que a gente chama de contrato permuta por área ou contrato permuta no local. Há uma especificação própria para esse contrato, né? Na verdade, há um pagamento, se a gente for analisar do ponto de vista estritamente técnico, quem está trocando por área está fazendo um pagamento da futura unidade com o imóvel que já pertence a ele hoje, né? Como você bem disse, eu estou pagando o meu apartamento, que vai ser construído naquele mesmo local, com um terreno que eu já tenho. Ou então estou pagando o meu apartamento com a casa que eu já tenho hoje, ali que a mim me pertence, né? Essa é a lógica desse contrato de permuta específica. Ô Rodrigo, eu tenho um imóvel junto com mais 3, 4 vizinhos, e faço um contrato, ao qual chama-se contrato de incorporação, e esse contrato a construtora vai dar um percentual para cada um dos proprietários daquele imóvel. Eu lhe pergunto, a construtora necessita transferir o patrimônio ao domínio destas casas para a construtora, ou o contrato por si só resolve junto aos órgãos que vai ser autorizado? Municipais, estaduais, federais. Muito bem. Na verdade, a lei de condomínio e incorporação, na verdade, que hoje é só a lei de incorporação praticamente, né, que está em vigor, a parte de incorporações, ela diz que nessas horas o incorporador ele pode lançar mão da própria promessa de permuta, que é esse contrato ao qual a gente fez referência ainda agora há pouco, ou então da escritura definitiva, ou seja, ele pode também pedir a transferência da propriedade para o nome dele e fazer usar, na verdade, esse contrato de transferência definitiva do imóvel, né? Ou um ou outro. O que é que acontece no mercado? Que isso é importante que todo mundo possa acompanhar também. É muito comum que os setores jurídicos das empresas incorporadoras prefiram que o imóvel seja logo transferido para o nome da incorporadora, né? Embora exista a opção de se incorporar, fazer o registro da incorporação só com a promessa de permuta, ou seja, com o contrato particular de promessa de permuta no local, é muito comum que se peça para se fazer a transferência da propriedade para o nome da incorporadora, né? Embora tenha essas duas opções em jogo. Me diga, se isso acontecer, a transferência, e por um acaso, a construtora tem um problema de falência ou, né, juridicamente, financeiramente, não possa concluir com aquele compromisso. Como fica, por exemplo, esses proprietários de imóveis, seja de terreno, claro, ou dessas casas que foram derrubadas junto ao contrato? O que é que você orienta ao telespectador que está com essa ideia de exatamente fazer a sua troca por área? Muito bem. O que normalmente a gente comenta é o seguinte, Rômulo, quem está fazendo o contrato dessa forma, ou seja, está comprando a futura unidade que vai ser construída naquele local com um outro imóvel, né, ele vai correr o mesmo risco daquele que está comprando em dinheiro, né? Na medida em que eu sou o proprietário do imóvel e lanço o meu imóvel no negócio para ele ser trocado por área a ser construída, eu, na verdade, tenho o mesmo risco daquele que está comprando em dinheiro. A diferença é que um está pagando à vista, né, porque eu estou pagando de uma vez só, e o outro pode até pagar em algumas prestações, em longas prestações, em poucas prestações, dependendo do contrato como seja. E aí é onde está o ponto.
Se a situação é exatamente, do ponto de vista jurídico, é exatamente a mesma, né, o que a gente recomenda é que sempre se escolha bem o contratante, né, que se escolha bem o incorporador. Os incorporadores de João Pessoa, a gente já fez várias vezes programas nesse sentido, né, Rômulo? A gente já viu isso, inclusive comentando isso, a gente tem um mercado muito estabilizado em João Pessoa, né? Não há assim, uma motivação muito forte da gente se preocupar propriamente com essa possibilidade, porque ela é muito pequena, mas quem eventualmente tiver um problema desse porque está trocando, vai ter também porque está comprando em dinheiro. Então, eu diria que o risco é exatamente o mesmo. A diferença é que um paga em dinheiro e outro paga em bem. Propriedade. O que se pode fazer é, num determinado contrato, se criar algumas amarras, algumas estruturas de cláusulas da parte daquele proprietário do imóvel, que pode facilitar na eventualidade remotíssima, que a gente sabe no mercado que a gente vive, disso vir a acontecer, criar algumas possibilidades de resolução do problema, né? Pensar numa garantia, que pode ser uma garantia real, pode ser um seguro, embora os seguros sejam extremamente caros para esse tipo de transação, né? Porque você está mexendo com uma coisa de longo percurso no tempo, então os seguros ficam caros, né? Mas existem amarras que você pode colocar no contrato que eventualmente possa funcionar ali num determinado momento da realização do contrato. Rodrigo, mandaram uma pergunta para cá, sabiam que vocês vinham aqui, a gente sempre anuncia aos nossos telespectadores que você sempre está por aqui. Mandaram por e-mail perguntando o seguinte: nós temos 4 casas aqui no bairro do Cabo Branco, queremos nos juntar e, como proprietários desse imóvel, administrar, fazer exatamente um empreendimento pelo sistema de incorporação administrativo. Via administrativo, contratando, claro, um engenheiro, ou uma construtora, ou uma incorporadora. Quais os requisitos, e eu acho que a própria Lei 4.591 de 64 dá essa opção, como é que o telespectador que mandou essa pergunta para a gente pode proceder nessa situação de incorporação? Muito bem, no caso desse aí, nós temos, no exemplo que você está levantando, são 4 pessoas que precisam realizar uma série de atos do ponto de vista registral imobiliário, né? Se eu tenho 4 imóveis, todos, vamos imaginar que eu tenho 4 casas, então primeiro eu vou ter que proceder à regularização da demolição das casas. Quando eu tiver com as casas demolidas, eu vou ter que proceder com o remembramento dos 4 lotes. Quando o lote se transformar num lote só, eu vou começar o registro da incorporação. Nesse caso, como eu tenho 4 pessoas sendo donas, essas 4 pessoas é que vão fazer as vezes do incorporador, né? A única diferença da incorporação por empreitada, como você bem frisou na pergunta, há uma diferença na incorporação por empreitada e na incorporação por administração, né? É que nesse caso os próprios proprietários serão os incorporadores. Como normalmente os proprietários que são incorporadores não sabem construir, porque muitas vezes não são do ramo de construção, né? É muito comum que se contrate uma empresa construtora para realizar aquela obra, né? A construtora vai realizar a obra e os 4 serão tidos ali como incorporadores daquele determinado empreendimento. Rodrigo, eu gostaria que você desse algumas dicas e alguns cuidados para quem vai realizar no mercado imobiliário competitivo que está hoje, paraibano, a permuta por área. Bom, eu diria o seguinte, que em primeiríssimo lugar é muito importante, aliás, eu acho que isso em qualquer contratação, né, Romulo, a gente precisa buscar informações sobre o outro parceiro contratual, né? Com quem que eu estou contratando? A pessoa que eu estou contratando é uma pessoa que tem credibilidade no mercado, já tem outras execuções de obra, no caso específico desse contrato, né? Outras execuções de obras que já estão prontas, né? A pessoa seguiu bem, cumpriu com aquilo que prometeu, né? Então eu tenho um portfólio anterior que me dá segurança, né? Para escolher o parceiro contratual. É muito importante também que se consulte um advogado, né? O advogado, ele é figura-chave. A cidade de João Pessoa tem passado por uma mudança muito grande de mentalidade nesse sentido. Você tem acompanhado isso de perto, a gente sempre conversa sobre esse assunto. Antes, na cidade de João Pessoa, a gente tinha a figura do advogado como aquela figura do litígio, né? O advogado do contencioso. Logicamente que o advogado ele tem uma participação relevante no contencioso, mas a gente já sabe que hoje João Pessoa é uma cidade mais profissionalizada. E nessa medida que é mais profissionalizada, as pessoas começam a se preocupar mais
com o advogado que vai atuar preventivamente, né? Que vai fazer uma análise do caso, que vai estudar o caso e, principalmente, que vai fazer um contrato que traga segurança para quem está contratando. E é interessante observar que não é só segurança para um lado, é segurança para ambos os lados, né? Num contrato desse, basicamente, todo mundo entra no mesmo barco. É verdade. Então, se o barco é um só, ele tem que navegar com segurança do começo da viagem até o fim da viagem. Então, eu não tenho interesse, por exemplo, na qualidade, vamos supor, de um contratante, de colocar uma cláusula no contrato que seja boa para mim e ruim para o outro, né? É bom que as cláusulas de um contrato desse, bem orientado, bem investigado, bem feito, né? Imagine todas essas possibilidades que nós temos pela frente. Há hoje um problema que eu acho que é sério do ponto de vista prático, né, no nosso dia a dia, que é se consultar o Dr. Google, né? Dr. Google, você vai à internet, lança ali, bota lá o nome do contrato que você quer e o Dr. Google lhe dá uma minuta de um contrato lá, um modelo, né? E eu noto muito isso no dia a dia da gente, né? As pessoas chegam com esses modelos que não tem nada a ver com a contratação e, logicamente, que com isso vai acabar gerando um problema depois. O contrato é feito uma roupa, né? Eu tenho que fazer o contrato para cada ocasião. E no contrato de permuta, mais do que nunca, porque às vezes você tem nuances específicas da permuta. Como você disse ainda agora há pouco, você tem 4. Como é que eu vou fazer com 4? Como é que eu vou fazer com 1? Qual é o percentual de permuta? Eu tenho que investigar se o percentual de permuta está adequado ao mercado. O prazo de entrega, né? Tudo isso são coisas que, embora a gente possa parecer no primeiro momento uma coisa bastante banal, que possa ser feito com um modelão de contrato que se pegue, na verdade não é recomendável que se faça assim, né? É importante que a pessoa se preocupe com isso, procure um advogado de confiança, tem que ser um advogado que a pessoa conheça, que esteja ali para fazer um trabalho sério, um trabalho investigativo no momento pré-contratual, para que realmente o barco vá até o final navegando bem, né? Rodrigo, que é o que todo mundo quer. Lhe agradeço mais uma vez pela sua excelente oportunidade de estar aqui no Master Imóveis, tirando dúvidas dos nossos telespectadores. Deixo você com suas considerações finais. Rômulo, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui no Master Imóveis. Para mim é sempre uma grande satisfação. Você sabe da minha admiração que eu tenho por você, pelo programa, pela casa, né, que tem sempre promovido programas de altíssima qualidade aqui em João Pessoa. E dizer a todos que, na eventualidade de ter alguma dúvida que eu tenha eventualmente deixado aqui passar nessa nossa conversa, que de fato envia alguma mensagem para o meu amigo Rômulo, que eu estarei aqui sempre com muito prazer para tirar uma dúvida ou outra que seja de interesse da comunidade, da nossa coletividade aqui na nossa cidade e no nosso estado. Conversei com o advogado Rodrigo Toscano de Brito, especialista no direito imobiliário.